Vamos lá. Então, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa aula de programação. Então, programação Java para web. O nosso foco é tecnologia Spring, mas a gente vai começar com os conceitos do Java. Tá? Então, vamos lá. Vamos dar aqui uma recapitulada. O que a gente precisa fazer? A gente tem o seguinte, olha, a ideia que nós vamos trabalhar nesse período é o Eclipse. Tá? Então, vou clicar aqui no botão direito, olha. A instalação do Eclipse, eu vou colocar para vocês aqui, vou colocar inclusive no chat. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, a nossa playlist é essa aqui. A nossa playlist Java é essa aqui, ó. Temos aqui, ó, todas essas aulas aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, lá no início. Nós iniciamos aqui, ó, essa aula falando... Essa aqui é a nossa playlist, tá? Lembra, eu comentei com vocês ontem, ó, inclusive tem aula 1 aqui, está repetindo várias vezes, tem umas que não tem número, mas se a gente for embora, ó, a gente tem basicamente 32 aulas aqui. Só que tem algumas outras aí que nem estão aqui nesse hall aqui, de gravações. Então, a gente tem muita coisa para a gente poder trabalhar. Então, olha, essa primeira aula, eu vou botar até no chat para vocês aí. E aí vou pedir, você tem um WhatsApp particular do grupo, né, o Lucas? Né? Aí eu vou colocando, aí você joga no WhatsApp particular aí também, tá? Por exemplo, essa primeira aula aqui, Eliel, é fundamental, tá? Essa aula aqui, cara, é fundamental para vocês, ó. Essa aula aqui é a aula em que a gente faz a instalação do Java e do Eclipse. Eu vou dar uma passada aqui com vocês e tal, mas aqui, olha, pra você ter uma ideia, eu gastei, são 28 minutos com detalhes de como é que você configura e tal, com calma, você pausa o vídeo, volta. Então, lá na máquina de vocês, aqui, vocês vão pegar o ambiente todo configurado já. Mas, tipo assim, se você tem computador em casa, é importante você tentar configurar sua máquina, para você poder estudar em casa, entendeu, Léo? Planeja um tempozinho lá no final de semana, algumas horinhas, para você estar estudando isso aqui. Então, essa aqui é a primeira aula, a parte de instalação ela é fundamental. Então, vou vir aqui no chat, tá, Lucas? Joga lá, aula 1. São as instalações. Instalações do Java e Eclipse. Fundamental. Se vocês quiserem também pegar, tá, gente? Pegar aí, isso aí, mandar para alguma WhatsApp de vocês, alguma coisa assim, tá? Isso aí é fundamental. Tá? Ponto de partida, essa aula aqui. Aí depois nós temos aqui uma aula, essa segunda aula aqui é uma aula introdutória, essa aqui, ó. Nós iniciamos... Essa aula, opa, chegou uma bobagem aqui. Nós iniciamos aqui, ó. Nessa aula. Essa aula é uma aula toda assim conceitual. Se vocês forem ver, ó, eu explico a parte de introdução à informática com relação a como é que é o Java, assim, a arquitetura do Java, explico também com todas essas transparências, tá? Isso aqui também vai ficar para vocês estudarem em casa, no momento extra de vocês, tá vendo? Eu vou dar, assim, uma passada rapidamente aqui nessa aula, mas com todos esses detalhes aqui já está gravado, então não tem necessidade de a gente ficar. A gente vai ser muito mais prático aqui nas nossas aulas, tá? Essa parte teórica consome muito tempo. E vocês lendo, revendo, vocês vão entender. E vai ser importante, com a nossa prática, você voltar e rever sempre essa parte conceitual. Então, esse aqui é o segundo. Vou chamar de aula 2. Essa aula 2 aqui seria, assim, fundamentos. Fundamentos da linguagem Java. Claro que isso vale, gente, para todas as linguagens, tá? Essa parte fundamental, ó. É isso aqui. Nós iniciamos... Ó, legal. Tá?
Bom, aí vamos continuar aqui. Essa aqui é a nossa lista, né? Essa aqui que é a playlist. Vamos fechar aqui, vamos fechar aqui, vamos fechar aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Nessa aula aqui, a gente tem os nossos primeiros passos. Vamos ver aqui. No formato Java, padrão. Aqui, eu vou fazer essa aula aqui que eu vou fazer agora com vocês, tá? Isso a gente chama... E nesse caso... Tudo isso aqui eu vou fazer agora com vocês, tá? Essa parte de primeiros passos, tá bom? Vou fazer na prática com vocês aqui, mas eu vou mandar esse vídeo também, que esse vídeo aqui, ele tem a minha apresentação, que eu faço a apresentação e tal, indicando como é que você cria, como é que... Revendo tudo que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Então, vamos colocar assim, ó. Isso aqui seria, vamos chamar de aula 3. Aula 3. Primeiros passos. Em programação Java. Aqui já com o Eclipse. Com o Eclipse, tá? Vou parar por aqui hoje. Tá? Então, tudo que eu for falar aqui envolve todos esses conteúdos aí que eu estou mostrando para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, beleza aí, o Lucas? Pegou? Jogou lá no WhatsApp, particular da galera? Tá ótimo, então. Obrigado. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Nosso ponto de partida, como eu falei com vocês, é o Eclipse, que é a nossa IDE. IDE significa Ambiente Integrado de Desenvolvimento. Então, eu vou abrir aqui o Eclipse, vou executar. Lá nos nossos materiais eu mostro para vocês como fazer a instalação dele. Então, aqui eu já executo. Essa workspace aqui seria uma espécie de diretório padrão, pasta padrão onde vão ficar meus projetos. Eu vou dizer para ele que tudo bem, pode ser isso aqui. Não necessariamente eu vou gravar o meu projeto nessa pasta, tá? Mas ele chama de workspace, é como se fosse assim, é uma área de trabalho, é um espaço de trabalho. Tá? Então, aqui eu vou construir os meus projetos dentro do Eclipse. Eu tenho vários projetos aqui, vocês estão vendo, eu vou criar um do zero com vocês agora. Tá? Mas antes disso, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Eclipse, ele parte de um princípio de que o Java já está instalado na máquina. Uma coisa é o Eclipse, uma ideia. Funciona como um editor de texto. Tá? É como se fosse o meu Word, que eu usaria para editar os programas. Só que ele é integrado, eu consigo compilar o programa, consigo executar o programa, tudo dentro dele. Tá? Quem estudou comigo no período passado, né, o Lucas, por exemplo, ele lembra do Dev C++, né, Lucas? Isso aqui é como se fosse o Dev, tá? O Dev C. Você digita o seu programa em C, compila, executa, lembra? É isso aí. Vocês que ainda não viram, vocês vão ver agora como é que funciona o Dev. O C++ foi a linguagem pontapé inicial para vocês aprenderem lógica de programação. Tá? Hoje em dia, profissionalmente falando, ninguém desenvolve com C++. Assim, aplicações comerciais. Tá? Nosso curso mesmo ele é voltado para aplicações web. Então, o C é a linguagem que nós usamos para ensinar o aluno lógica de programação. Por que ele é base? Por quê? O Java, a linguagem de programação que o Java utiliza é o C. Todos os comandos que a gente usa no C, a gente usa no Java. Todos os comandos, assim, digamos, a maioria dos comandos que você usa na linguagem C, você usa em JavaScript, você usa em PHP, entendeu? A maioria das linguagens, elas têm como base o C. Por isso que o C é tão importante, entendeu? É por isso que eu zelo muito em que todo curso deveria começar com C, que é a mãe das linguagens. O Windows foi desenvolvido em C. Entendeu? O Windows que a gente usa, né, ele foi desenvolvido em C. Os aplicativos para iOS
foi desenvolvido em C. Quando você programa para o iOS, a gente utiliza uma tecnologia que gera um app para o iOS, assim como também para o Android. Tá? Só que a base do Android, aquele celular Android, é Java. A base do iOS, celular iOS, é C. Só que o Android, que é Java, a base dele é C. Também, cara, tudo é C. É por isso que eu faço questão, né, Lucas? Você se lembra? Eu falei muito isso aqui, no primeiro período. E a galera aprendeu aqui a trabalhar, desenvolver os programinhas em C. Tá? Muito bem, então, vamos falar um pouquinho sobre o Java agora. Tá? Eu quero que vocês acompanhem aí na telinha para vocês verem o seguinte, olha só. Eu aqui no meu ambiente Windows, né, eu estou com Windows 11, mas vocês estão com Windows 7, eu não vou pedir para vocês fazerem, eu vou pedir só para vocês acompanharem. Tá? A gente vai ter as aulas práticas em que vocês vão desenvolver. Nosso laboratório ainda não está configurado, a gente tem que esperar ainda, né? Fazerem a cópia para cá. Então, eu quero só que vocês acompanhem com toda atenção e podem me interromper se tiver dúvida. Professor, como é que é isso aqui mesmo e tal? Fala de novo e tal. Tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu vou chamar o prompt do DOS, do meu Windows. Então, vou digitar aqui CMD, eu pressionei a tecla Windows, ele abriu essa janela. Se você estivesse usando o Windows 10, você pressionou essa tecla Windows, ele abriu uma janela aqui lateral para você digitar alguma coisa. Você digita CMD, ele já vai abrir aqui, ó, prompt de comando. Eu vou dar um clique, ele abriu esse prompt de comando. Tá? Aqui, no Windows 7 ou 10, aqui do lado ele abriria também essa opção para poder fazer isso. Tá? Então, olha só, eu vou agora maximizar essa janela, vou aumentar aqui a fonte para vocês enxergarem melhor. E olha só, quando eu digito aqui, por exemplo, Java-version, ele mostra para mim a versão do Java que eu estou executando na minha máquina. 1.8, ou seja, eu estou usando Java 8. Tá? Quando vocês instalam o Windows na máquina de vocês, o próprio Windows ele já traz o Java embutido. É o que a gente chama de Java Runtime. Num daqueles vídeos que eu expliquei para vocês, lá vocês vão ver o conceito do Java JDK, que é o Java Development Kit, e o Java RE. Desculpem. Esse Java JRE é o Java Runtime. É a edição de execução do Java. Muita coisa que você faz no seu computador, você precisa ter esse ambiente de execução do Java instalado. É por isso que quem é usuário de Windows, por exemplo, de vez em quando aparece lá uma notificação. Quer atualizar o seu Java? Quer atualizar o seu Java? É exatamente essa versão JRE do Java. Na minha máquina, sempre aparece aqui embaixo uma notificação, ó, clica aqui, ó. Ele tem assim, ó, você tem uma configuração do Java para você atualizar. Eu nunca atualizo, porque para mim já estou satisfeito com essa versão 8. Mas se quiser atualizar também não tem problema. Tá? Agora, o Java que nós utilizamos para a gente desenvolver aqui é o Java 8. Tá? Então, a gente tem o JDK, que é parte de desenvolvimento, Java Development Kit, que é o kit de desenvolvimento Java. A gente tem o JRE, que é o Java Runtime Edition, que é a edição de execução do Java, e a gente teria também o JME, que na verdade a gente não usa, que é o Java Micro Edition, que é uma edição Java para dispositivos móveis, digamos assim. Tá? Só que a gente não usa isso aqui, a gente trabalha com JDK ou JRE. Tá? Então, quando eu coloco já -version, ele mostra qual que é a versão de runtime, ó, runtime environment. A versão de runtime do Java é 1.8. Tá? Beleza. Como é que eu configurei isso aqui? Lá nas minhas aulas também, eu mostro como configurar esse ambiente. Eu vou mostrar para vocês aqui que ele já está configurado na minha máquina. É o seguinte, olha, aqui no Windows,
Vamos conhecer um pouquinho do Windows. Isso vale para o Linux, vale para o Mac OS, qualquer sistema operacional é assim, só que cada um tem a sua característica, tá? De configuração. Eu aqui, por exemplo, eu vou chamar aqui variáveis. Variáveis de ambiente. O Windows, ele vai me dar condições de editar as minhas variáveis de ambiente. Eu clico aqui, ó, variáveis de ambiente. Ele vai abrir esse painel comigo aqui, ó. Quer ver? Aqui ele vai abrir. Um pouquinho. Ele já abriu aqui, ó. Esse aqui, deixa eu ver se ele aumenta. Não aumenta a janela. Aqui eu tenho assim, ó, propriedade do sistema, e aqui eu tenho, aqui no avançado, aqui embaixo, ó, um botãozinho, ó, variáveis de ambiente. Então eu clico nesse botãozinho, olha, o que ele faz? Ele abre essa janelinha para mim, tá? Que eu consigo aumentar, tá vendo? Isso que eu vou mostrar para vocês não vale só para o Java, não, tá? Vale para qualquer coisa. Isso aqui é uma cultura Windows, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. É claro que o que eu estou explicando insere-se nesse nosso contexto. Então, olha só. Dentro do Windows, nós temos as variáveis de sistema e variáveis de usuário. Então, eu tenho, nessa minha máquina, quando eu instalei o meu Windows, aliás, o Windows ele já veio instalado para mim, só que eu configurei um usuário chamado Rubens. Ele, por conta própria, ele removeu o meu S aqui, mas meu nome é Rubens, tá? Ele removeu o S. Ele criou uma variável, um usuário Rubens. Mas eu tenho um usuário que é um usuário de sistema, que é uma espécie de um super usuário. Então, essas são as variáveis do meu usuário e essas são as variáveis do sistema. Eu, quando crio uma variável, eu crio aqui, ó, em sistema, porque vale para todos os usuários. Imagine que amanhã ou depois a minha filha queira usar a minha máquina. De repente, ela não quer usar o meu ambiente, ela pode criar um usuário para ela, tá? E usar uma configuração dela. O Windows funciona assim. Só que quando eu crio uma variável para sistema, vale para mim, vale para ela e para qualquer um que acessar aqui, tá? E aí, eu criei aqui dentro uma variável de ambiente chamada Java Home, tá vendo? Java Home. Dentro desse Java Home, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, ó, vou editar essa variável, ó. Eu dei um nome para essa variável, chamada Java Home, e o conteúdo dessa variável é exatamente a pasta onde está o Java. Aqui, ó, C, /program, files, Java, JDK 1.8. Então, eu vou selecionar esse caminho aqui para mostrar para vocês. Eu vou dar um Ctrl+C, vou dar aqui um Windows Z, que ele vai abrir o Windows Explorer na minha máquina. O Windows Z, ele abriu uma outra janela do Windows, ó. Aí eu vou colar aqui em cima, ó, vou dar um Ctrl+V, aquilo que eu tinha copiado lá, lembra aquele caminho? Vou dar um Enter aqui, ó. Ele abriu esse caminho. Ou seja, aqui dentro está o meu Java. Aqui dentro está o meu Java. Então, eu disse para ele o seguinte, olha, Windows, estou criando uma variável chamada Java Home. Ou seja, é a casa do Java, é onde fica a minha instalação do Java. Então, a minha máquina, por exemplo, tudo que disser respeito a Java, eu vou trabalhar com essa variável Java Home. Tá? Então, aqui dentro está o meu Java. Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Beleza, então esse é o caminho, ok. Muito bem. Aí, aqui dentro, eu tenho uma variável também chamada class_path. Quer dizer, é o caminho, path significa caminho. Classe, caminho das classes. Aí, aqui dentro, ó, eu vou editar essa variável. Ó. Editar, essa aqui é a minha variável. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ó. Que não dá para aumentar mais, tá? Mas olha só, aqui dentro tem um caminho enorme, é o valor da variável do class_path, é enorme isso aqui, ó. O que eu estou ensinando aqui, o que eu estou falando com vocês, pessoal, é coisa de Windows, tá? Estou falando de Java, não, isso vale para qualquer coisa do Windows, tá? Eu estou contextualizando Java, tá bom? Se vocês não conheciam isso, vocês estão aprendendo agora mais coisas do Windows, tá bom? Bom, eu aqui, no valor da minha variável, eu coloquei aqui, por exemplo, ó, percentual Java Home, /lib. Depois,
percentual Java Home, veja que eu coloquei um ponto e vírgula aqui, depois tem, novamente, percentual Java Home, lib, tools jars, depois eu coloquei vários, olha, vários, tá vendo? Vários. Eu estou indicando para o Java, eu estou indicando para o Windows, de que eu tenho um class path, eu tenho um caminho de classes, que dentro desse class path eu tenho os libs. Lib significa library, de biblioteca. É como se eu dissesse para o Windows que o meu class path é o caminho das minhas bibliotecas Java. Tá? Se você quisesse colocar qualquer outra coisa aqui, você poderia colocar. Imagine que você comprou um software, e aquele software veio lá um CD, ou o cara deixou você fazer um download, aí você está instalando aquele software, às vezes, esse software que você está instalando, ele começa a mexer nessas variáveis aqui sem você saber, tá? Ele configura-se na sua máquina para que você consiga executá-lo. Ele mexe nessas variáveis aqui. É isso que os instaladores normalmente fazem no nosso Windows. Tudo bem? Legal. Então, Class Path é outra coisa. Agora, uma última coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é o Path. Path, a variável Path. Vou editar aqui, ó. Esse path aqui ele é mais amplo. O Windows usa muito esse path, essa variável path aqui, ó. Essa variável path aqui mostra todos os caminhos que o sistema operacional tem que percorrer quando você executa algum comando. Então, aqui, ó, eu tenho vários aplicativos, inclusive do Windows, que estão configurados. Por exemplo, ó, eu tenho uma variável chamada Windows. C, Windows. Então, quando eu digito um comando do Windows, por exemplo, ele vai procurar no Windows. Tá? Quando eu dou esse Windows Z, esse atalho aqui, ele executa esse aplicativo Windows Explorer. Onde é que está esse Explorer? Lá na pasta Windows. Como é que ele sabe que está na pasta Windows? Porque tem aqui, ó, um path, um caminho que diz que todo comando ele tem que procurar aqui nessa pasta Windows. Tudo bem, pessoal? E aí eu coloquei aqui agora, ó, no caminho do Windows, eu coloquei o quê? O Java Home, ó. Eu criei essa variável aqui, ó. Vou editá-la aqui para vocês verem, ó. Criei esse Java Home, tá vendo? Eu poderia criar uma outra variável aqui. Na medida que eu quiser criar outras variáveis, eu crio outras variáveis aqui. O Windows, pessoal, ele me dá condições de criar esses caminhos de forma mais amigável. Você vê? Eu tenho uma telinha, tá vendo? Eu tenho uma janelinha, tá vendo? Para fazer isso. Mas eu poderia fazer isso aqui na mão, na munheca. O Linux, por exemplo, normalmente os caras que trabalham com Linux, eles não utilizam esses ambientes gráficos, eles fazem isso na mão. Eles criam esses caminhos aqui na mão, que são as variáveis de ambiente do Linux. É a mesma coisa. Tá? Mudam os sistemas operacionais, mas os conceitos são os mesmos. Tá? O macOS, aquele computadorzinho da Apple, é assim também. Tem os caminhos, tá? Tem os paths, e os programas ficam dentro dos paths. Tá? Quando você instala um software dentro do seu Windows, ele certamente vai criar um path aqui, um caminho onde o Windows tem que percorrer para poder buscar esse programa lá nesse caminho. Eu vou dar o exemplo para vocês do Java. Olha só. Eu entrei aqui no prompt do DOS, ó. Entrei numa pasta qualquer. Por exemplo, eu vou entrar na pasta C, quer ver? Ó, vou abrir uma outra janela aqui, o Windows Z. Vou abrir aqui o C, ó. Abrir aqui o C, tá vendo? C. Vou selecionar o caminho C, vou dar um Ctrl C aqui e vou lá para o prompt. De novo, ó, estou aqui. Vou usar o comando cd, que é um comando de prompt, change directory, quer dizer, troca, vou dar um Ctrl V aqui, ó, troca para o C, _, dei um Enter, ó, já estou no C, eu estava na pasta user Ruby, já estou na pasta C. Agora, quer ver uma coisa? Eu vou digitar o comando java-version e vou dar Enter. Ele executou. Em outra pasta. Nessa pasta C, pessoal, o Java está aqui dentro? Não. O Java está onde? Lembra que eu falei com vocês? Aquele path inicial? Aqui, ó. O Java está aqui, ó. Ó. Ele está em
C, dois pontos, program file, Java, JDK. Esse comando que eu executei está aqui dentro. Como é que ele achou esse comando aqui dentro? Ele achou esse comando aqui dentro porque eu indiquei no meu path, aqui no Windows, nas minhas variáveis de ambiente, eu indiquei aqui que o meu path, o meu path é Java Home, e que ele procura tudo dentro do bin. Tá vendo? E eu disse para ele que quem que é o meu Java Home? Eu disse para ele aqui, que o meu Java Home é essa pasta aqui, Program Files e tal. É por isso que quando eu dou qualquer comando do Java, eu vou chamar o compilador Java, Java C, vou dar Enter. Ele me deu uma resposta. Por quê? Porque ele está esperando que eu digite um programa aqui, Só que como eu não digitei nada na frente, o programa que eu quero compilar, ele falou comigo, olha, cara, você tem que usar o Java assim, usar a sintaxe é essa, você tem essas opções. Ou seja, ele reconheceu o programa Java, ele localizou, ele foi lá naquela pasta do Java. Esse Java C aqui, eu vou mostrar para vocês onde é que ele está. Ele está aqui, Aqui, Ele está nessa pasta do JDK, ele está dentro da pasta do bin. Você vê aqui no bin, olha o Java C aqui, Olha o Java C aqui, javac.exe. Tá vendo? Só que eu não precisei entrar nessa pasta, eu poderia entrar aqui, pelo DOS, Ctrl C, vim aqui no DOS, daqui, Deixa eu limpar a tela, quando eu dou CLS aqui, eu limpo a tela, tá? CD, faço Ctrl C, Ctrl V, né? Aliás, eu não copiei, não, deixa eu copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, aqui, dei Enter. O Java está aqui, eu vou dar um dir, Java C, .exe, ele está aqui. Ele aqui, Agora, na pasta que ele está, eu vou executá-lo, Java C, vou dar Enter. Aqui, ele executou. Tá vendo? Mas agora eu estou na pasta. Mas aqui, aquela hora, CD, contrabarra, eu estava no C. Estava no C. Eu dei Java C e ele também enxergou. Por quê? Por causa das minhas variáveis de ambiente. Tá? É por isso que na minha aula introdutória eu ensino para vocês como fazer essa configuração. Para você poder configurar a sua máquina para poder enxergar o Java em qualquer lugar do seu sistema operacional. Tudo bem? Legal. Agora sim, agora que vocês aprenderam, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um programinha em Java aqui na mão. Esse programinha Java, deixa eu mostrar para vocês aqui no meu canal do YouTube. Aqui, essa primeira aula. Eu tenho aqui nos meus comentários aqui da aula, eu mostro aqui para você. Quer ver? Eu fiz aqui embaixo, Se você entrar aqui nos meus comentários, eu ensino aqui como fazer isso, tá vendo? Inclusive, eu coloco aqui um primeiro programa, um programa olá.java, que tem isso aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou vir aqui no meu Windows, vou vir nessa janela última que eu criei aqui, isso aqui. Aqui estou no raiz, tá vendo? No raiz do meu Windows. Aqui dentro, eu vou criar esse programa. Vou clicar com o botão direito, vou colocar um novo. Vou colocar aqui, Aqui, Clico aqui. Espera aí. Deixa eu diminuir isso aqui. Aqui, Vou clicar em cima de C. Mais opções. Vou colocar em novo. Aqui ele só me deixa criar uma pasta, né? Opa, tudo bem? Tudo igual. Tudo certinho? Você é novo aqui? É? Você é do segundo período? Você é do segundo período? Quinto. Você é do quinto período? Ah, tá. Mas você é do turno da noite ou da manhã? À noite, da manhã não tem mais. Ah, tá. Não, eu sei, mas você estudou de manhã? Eu estudava de manhã. Ah, você estudava de manhã? Acabou, aí ficamos 6 meses. Aí eu fiquei independência online. Aí ficamos 6 meses sem curso, ninguém falou nada. Aí quando voltamos não tinha segundo. Aí já no outro semestre já não tinha mais de manhã. E foi bagunçando. Ah, entendi. Ficou agarrado no segundo, no quarto e no quinto. Tá. Como é que é o seu nome? Gilcélio.
Sério. Sério, eu vou te pedir um favor, cara. Fala. Porque como a gente já começou a aula e a gente vai terminar daqui a pouco, aliás, são 8h30 já, né? Essa aula de quê? Vamos avançar mais um. Pode ser? Me dá mais uns Essa 10 aula de quê? minutinhos? Essa aula de linguagem de programação 2. Algoritmo de linguagem de programação 2. É isso mesmo? Você está aqui? Tem certeza? Tem certeza? Depois você conversa. Senta com o Lucas ali, acompanha com o Lucas. Tá? Deu aula foi segunda, foi? Foi segunda, é. Não, segunda-feira eu estava trabalhando na parte da noite. Então tá. 2 dias cada horário aí. Então, acompanha com o Lucas aí, essa parte final aqui da aula. Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou criar dentro dessa pasta. Aqui, pô, eu tenho que conseguir criar aqui, ó. Clico aqui, novo. Ele só me deixa criar pasta. Deixa eu entrar dentro de útil. Esse útil aqui. Deixa eu ver se eu consigo criar aqui, ó. Aqui novo. Ah, não, aqui deixa, ó. Então, estou dentro do C útil, tá? Vou clicar com o botão direito aqui, vou criar em novo e vou clicar em documento texto. Aqui nesse documento texto, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo chamado olá.java. Tá? E vou fazer o seguinte aqui, ó, vou colocar aqui entre... vou fazer isso aqui, vou dar Enter, ó, vou mudar a extensão. Agora é olá.java, tá bom? Legal. Eu vou editar esse arquivo no bloco de notas, tá? Vou clicar com o botão direito. Vou vir aqui, ó. Mais opções. Vou aqui, ó. Abrir com. Vou abrir com. Se eu colocar o editar aqui, ele vai abrir com bloco de notas, tá? Abrir com bloco de notas. Agora eu vou lá, só para me adiantar aqui, tá, pessoal? Eu vou vir aqui no meu YouTube e vou pegar esse programinha aqui, esse olá aqui, ó. Vou copiar aqui e vou colar aqui. Esse é o programinha. Programa olá. Vou tirar isso aqui. O programa é esse aqui, ó. Public Class Olá. É um programa que simplesmente vai imprimir na tela bem-vindo ao mundo Java. Tá? Aqui eu criei a classe chamada Olá, e aqui eu estou criando um método chamado main. Vou falar mais sobre isso. Toda aplicação Java executável, uma classe do tipo executável, ela tem que ter esse método main. Tá? Então, quando eu executar essa classe, eu estou executando, na verdade, esse programa. E quando eu executar esse programa, ele vai imprimir para mim essa mensagem. Tá? Esse system aqui é uma outra classe, que é uma classe dependente também do Java. Nessa classe tem o pacote out, esse pacote é uma pasta dentro do projeto, e ele tem um método, esse método é uma função, ele tem essa funcionalidade de executar alguma coisa. E essa execução é o quê? Imprimir, print, imprima, de forma, imprime na linha, print line, né? Imprime essa linha com esse conteúdo aqui, o que está entre parênteses. Bem-vindo ao mundo Java. Tem que colocar entre aspas isso aqui. Tá? Isso aqui é um pontapé inicial, tá bom? A gente vai voltar a falar mais sobre isso. Mas eu quero executar isso. Então, eu vou salvar. Ó, salvei. Legal. Agora, o que eu vou fazer? Ó, eu estou aqui no Windows. Ó, aqui no Windows, nessa pasta, a pasta útil. Estou aqui na pasta útil, ó. Aqui está o meu olá. Eu vou selecionar esse caminho, vou dar um Ctrl+C, e vou lá naquele prompt do iOS, ó, que eu estava aqui. Ó. Eu vou dar um CD, Change Directory, Ctrl+V, eu vou entrar na pasta útil. Quando eu dou um dir aqui, que é um comando do sistema operacional Windows, ele vai listar tudo que eu tenho. Ó. Eu tenho aqui o meu olá.java. Agora, eu vou fazer o seguinte. Lembra daquele comandinho para compilar um programa Java, que é o JavaC, que eu falei agora há pouco, JavaC? Agora eu quero compilar o olá.java. Eu coloco JavaC, olá.java. Vou dar Enter, hein? Ó, dei Enter. Olha só o que ele vai fazer. Vamos lá. Olha só. Está demorando um pouquinho, porque ele está compilando. Vamos aguardar só um pouquinho. Esperar um pouquinho. Está demorando demais.
Ah, não, já foi, tá vendo? Eu coloquei um Java C, olá.java, e ele voltou para o prompt. Tudo bem, ele já compilou. Olha só, quando eu dei um dir aqui em cima, ó, quando eu dei um dir, ele mostrou esses arquivos aqui, né? Quer ver que agora ele vai criar um outro olá? Ele vai mostrar um outro olá que foi criado? Eu vou dar um dir. Vou limpar tudo, vou limpar a tela. Ou melhor, vou fazer um dir aqui mesmo para vocês verem, ó. Você vê que agora ele... Deixa eu limpar aqui a tela. Dir. Aqui, ó. Agora ele já criou um olá.class. Você lembra que não tinha esse olá.class inicialmente? Não tinha. Se eu vier aqui no Windows, ó, ele está aqui, ó. Ó, o olá.class. Esse olá.class é esse olá.java que eu escrevi aqui, ó. Só que agora ele está em linguagem de máquina. Em outras palavras, ele está em bytecodes, tá? Então agora eu consigo executar a máquina virtual Java, que é aquele Java JRE que eu comentei com vocês, é que vai executar isso aqui. Então agora eu vou vir aqui, ó. Olha só que interessante, ó. É que é o seu nome mesmo? Juscelio. O Juscelio, essa aula está sendo gravada, tá? Depois você pode ver o vídeo lá desde o início, tá bom? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, vou dar um dir de novo, aqui. Agora eu vou digitar Java, espaço, aquela hora eu coloquei Java C. Agora eu quero executar o meu programa, eu quero ver ele imprimir essa mensagem aqui, ó. Bem-vindo ao Muito Java. Então, para eu executar esse programa olá.class, eu vou colocar aqui o Java olá. Observe que eu tenho que colocar do jeitinho que está aqui minha classe. Eu não preciso colocar .class, porque ele entende que toda classe Java, em bytecode, tem a extensão class. Tá? Então, deu Java, olá. Olha só. O problema é que... lá, mostrou lá. Bem-vindo, ó, ele me deu a resposta. Bem-vindo ao mundo virtual Java. Deixa eu limpar a tela, deixa eu fazer de novo aqui. Ó. Quando eu pressiono a setinha para cima, ele volta os comandos, tá? No Windows, tá? Ó, Java lá, dá Enter, ele demora um pouquinho para executar, depois ele mostra. Bem-vindo ao mundo Java. Que foi exatamente isso que eu fiz. Né? Que eu fiz quando eu fiz essa execução, ele mostrou isso aqui. Tá? Bom, então, o que a gente fez aqui? Eu dei uma introdução para vocês de que o Java é uma linguagem de programação. Esse Java, uma vez instalado no meu sistema operacional Windows, eu venho aqui nas variáveis de ambiente. Eu mostrei para vocês, né? Variáveis de ambiente. Variáveis de ambiente. Eu entrei aqui. Eu configurei dentro das minhas variáveis de ambiente qual é o caminho do meu Java Home, onde fica o compilador Java, que é o programa responsável em pegar o programa que eu escrevi numa linguagem Java, que eu entendo, e transforma numa linguagem binária. Ele pegou o compilador me permite fazer isso. Um programa é um compilador Java, é um programa que faz isso, que transforma essa linguagem aqui, ó, que eu escrevi, isso aqui, numa linguagem de máquina, em bytecodes. E aí, no momento em que eu criei isso, eu mostrei para você, vou dar um dir aqui, só Java, tá? Dir, Java, asterisco. Opa. Dir, Java, ponto, asterisco. Estou aqui dentro do útil. CD, Ctrl V. E está todo mundo aqui, ó. Dir, olá, ponto, asterisco. Ah, sim. Quando eu dou um dir, olá, ponto, asterisco, ele mostra todos os arquivos que começam com olá. Então, ele mostrou olá.class e olá.java. Então, quando eu compilei com o comando Java C, o meu olá.java, ele criou o olá.class. E aí, depois, aí eu tive que colocar Java C, olá.java. Quando eu dei Enter, ele gerou o olá.class. Aí, depois, eu fiz um Java, olá, ele executou o programa. Tudo que tem lá, dentro do programa para ser executado, ele vai fazer.
Tá? Quem é que executou esse programa? Foi o ambiente de execução do Java. Lá naquelas minhas aulas teóricas, eu quero que vocês guardem bem isso, eu falo lá sobre a máquina virtual Java. Isso vai ser a última parte da minha explicação de hoje. O que acontece, pessoal? Se eu pegar esse olá.class e levar para o Linux, eu consigo executá-lo lá. Se eu levar esse olá.class para o macOS, eu consigo executá-lo lá, mesmo ele não sendo compilado lá. Por que eu consigo fazer isso? Por causa da máquina virtual Java. Então, quando você instala o Java na sua máquina, aquele JRE, aquele Java Runtime, que de vez em quando ele fica perguntando que você quer atualizar o Java, ele é um ambiente de execução. O que ele faz? Ele ignora o sistema operacional, ele sobe um nível de abstração. Ele faz assim, ó, o sistema operacional, você está aqui, o Java Runtime está aqui em cima. Então, ele trabalha com os programas Java aqui, ele ignora o sistema operacional. É por isso que eu posso rodar o Java em qualquer sistema operacional. Ele é multiplataforma. Entenderam? É por isso que o Java tem todo esse BOP. Porque o compilador dele, quando ele cria esse bytecode é reconhecido pela máquina virtual Java, que é a Virtual Machine. Tá? Se você vier aqui, ó, no Google, por exemplo, e você pesquisar aqui por máquina virtual Java, ele vai falar tudo para você sobre aqui no caso, até o software da Receita Federal, né, que é feito em Java, ele trabalha dessa forma. Tá aqui, ó. Toda a configuração aqui, ó, de como é que funciona. Aqui, ó. Vamos pegar essa imagem aqui eu acho que é bem legal. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha, o que você faz? Eu estou no Windows, né? Eu fiz o meu programa e quando eu compilei, ele gerou um bytecode em Java. A máquina virtual aqui executa esse programa. Se eu tivesse no Linux, o Linux ele também tem a mesma máquina virtual Java. Ele executa esse mesmo programa. Qualquer sistema operacional faz isso. É por isso que a Receita Federal compartilha aquele .jar, que é aquele arquivinho que você executa os programas da Receita Federal. Tá? Por quê? Porque é um bytecode. Tá? Beleza, então essa foi uma introdução à linguagem de programação Java. Então eu recomendei aqui no início da aula aqueles vídeos, né, aqui do meu canal do YouTube, esses 3 primeiros aqui, tá? E esse quarto aqui, eu falo sobre linguagem de programação Java, classe executável e classe objeto. Aqui eu já vou entrar na seara do conceito de objeto, tá? Por isso que eu não vou falar sobre isso aqui eu vou falar na próxima aula. Tá legal? Então, a minha recomendação forte para vocês é que vocês assistam esses vídeos aqui, ó. Esses 3 primeiros que o Lucas já compartilhou com vocês. Tá? Então, a gente vai conhecer o Java, vamos aprender a linguagem, vamos aprender a fazer os nossos programas em Java, executar os nossos programas, para depois a gente partir para a programação Java na web. Criar as nossas páginas utilizando a tecnologia Java. Tudo bem? Bom, avancei um pouco, né? Mas eu acho que valeu, né? Tá bom, gente. Ó, vou parar aqui a gravação e a gente continua na próxima segunda-feira. Tá bom? Então, beleza, pessoal.